nos acusam de ser contra a lei de Deus. Antes não podíamos obedecer à lei, porque estávamos mortos, não podíamos e nem queríamos, porque todos somos reprovados diante da lei de Deus, não se escapa um. Olá, meus amores, estamos de volta para gravar mais um vídeo aqui no nosso canal Fundamento, e no vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa playlist das fases da salvação. Quem lembra que aqui no canal nós temos duas playlists falando unicamente da salvação da alma, e nós aí interrompemos um pouquinho a nossa segunda playlist que fala das fases da salvação, para darmos aí um pouco de estudos para vocês com relação à escatologia, falando do Apocalipse e da grande tribulação, mas hoje, com muita alegria, estamos retomando a nossa playlist das fases da salvação, porque é as playlists mais importantes. Lembra? Eu sempre digo, é importante estudar escatologia, estudar as coisas do futuro, do fim dos tempos, sim, mas não adianta estudar as coisas dos fim dos tempos falando de todas as tragédias e até bênçãos que vamos ter, né, de acordo com as profecias do Apocalipse, se não estivermos salvos. Se as pessoas não tiverem o entendimento do Evangelho, da cruz de Cristo, da salvação, da ordem correta da salvação. Então, por isso, a gente coloca muita força, muita ênfase na salvação, no ensinamento da salvação para as pessoas. Por isso, já estamos aí na segunda playlist no canal. E essa segunda, para quem já vem acompanhando, vocês que já acompanharam os vídeos, se eu não me engano, já são aí mais de 15, 16 vídeos, se eu não me engano, falando da ordem da salvação, das fases da salvação. Quem lembra o início, que a primeira fase da salvação é a depravação total, a nossa condição de mortos em delitos e pecados diante de Deus, inimigos de Deus, separados de Deus, completamente em rebelião contra Deus. Então, a depravação total é a primeira fase. Depois nós vamos então para a segunda fase, que é a fase da justificação. Quem lembra, quem acompanhou no canal, vários vídeos que nós gravamos falando da justiça de Deus, o que é a justificação, que a justificação é um termo legal de todo ser humano diante de Deus que é regenerado, que é nascido de novo. Antes éramos culpados diante da lei de Deus, éramos culpados e condenados. Quando passávamos pelo filtro da lei de Deus, diante da santidade de Deus, éramos condenados. Éramos taxados como culpados de não cumprir a lei, porque não podíamos, estávamos mortos. Então, quando passávamos pelo filtro da lei de Deus, todo ser humano é taxado como culpado. E como culpado, o pecado gera morte, então essa morte é a condenação da alma eterna, no inferno, no lago de fogo e enxofre. Então, a fase da justificação é justamente este ensinamento de entendermos que diante de Deus, diante do justo juiz, éramos culpados perante a lei, e que quando fomos regenerados, como quando nascemos de novo, então de culpados e condenados passamos a ser justificados, justos diante de Deus e inocentes e justos, ou seja, livres da condenação do inferno por toda a eternidade. Recebemos uma justiça que, detalhe, não era nossa. Recebemos uma justiça que nós não merecíamos, sem méritos. Recebemos uma justiça que veio de quem? De Cristo, do Filho de Deus, que teve que descer para cumprir a lei de Deus com toda justiça e perfeição e nos dar de graça, de presente, um regalo, um presente não merecido, para que então pudéssemos ser de culpados, ser declarados justos, inocentes diante de Deus. Então tudo isso nós já estudamos aqui nessa playlist das fases da salvação, e
E então nós entramos aí para a terceira fase. Quem lembra? A terceira fase da salvação. Primeira, depravação total, condenação total do ser humano diante de Deus. Segunda, a justificação, o novo nascimento, declarados justos. E então entramos na terceira fase, que é a fase da santificação de todo filho de Deus, a fase em que nos tornamos santos no nosso caminhar, no nosso proceder diante de Deus, nos santificamos, crescemos espiritualmente e sempre lembrando, nunca sozinhos com a força do nosso braço, mas sempre com a ajuda do Espírito Santificador, do Espírito Santo, que é o próprio Deus dentro da gente, nos capacitando, nos exortando, nos corrigindo e nos capacitando a obedecer à lei para nos tornarmos santos. Então, estamos na terceira fase, que é a fase da santificação, e nos vídeos anteriores, tu que já acompanhou, tu que ainda é novo no canal ou ainda não assistiu as playlists da salvação, propriamente dito, essa segunda, que é as fases, depois que tu assistir esse vídeo aqui, assiste este até o final, é muito importante. Quando tu terminar de assistir esse, vai lá na playlist que diz as fases da salvação e começa a assistir desde o início, para tu entender esse resumo, com detalhes, isso que eu estou resumindo aqui para vocês. É que nós ficamos muitos meses sem falar deste assunto da santificação, estamos retomando hoje, depois de termos terminado a playlist, né, do Apocalipse, da Grande Tribulação, estamos retomando. Então, para que vocês venham se ubicar, venham se localizar onde estamos no estudo, estamos na terceira fase, que é a fase da santificação do cristão, da santificação do Filho de Deus. E nós iniciamos este estudo falando da conversão, aquilo que muito é mal ensinado no falso evangelho por aí, das seitas do falso evangelho, por ignorância, por maldade, por crueldade, por ganância, enfim, pela razão que for, é muito mal ensinado por aí a ordem incorreta da salvação. Se coloca os bois na frente da carroça ou a carroça na frente dos bois e confundem a mente das pessoas, e em vez de atraírem ela mais para perto de Deus, estão afastando mais as pessoas de Deus e da salvação. Então nós começamos aí explicando que existe uma ordem na santificação, que é a conversão, que se ensina por aí que primeiro se converte, para depois ser salvo. Primeiro se limpa o vaso que está sujo, para depois então o Espírito Santo entrar e fazer a obra. Nada disso. Nós já vimos isso lindamente, com detalhes na Bíblia, que é completamente o contrário. O Espírito Santo entra. Primeiro acontece o milagre do novo nascimento, a regeneração, que é a justificação, para então entrar a conversão de pecados. Pode um morto se converter de alguma coisa? Pode um morto querer abandonar pecado? Um morto tem a capacidade de abandonar pecado? Não, morto não pode fazer nada. Por isso que nunca se pode ensinar para uma pessoa que primeiro ela tem que abandonar o pecado dela para ela ser salva. Não, primeiro ela tem que nascer de novo. Mas para que ela possa nascer de novo, nós temos que pregar o evangelho de Cristo para ela. Cristo e este crucificado. Não esse Cristo a troco de banana que as falsas religiões ensinam aí. O Cristo milagreiro, o Cristo que cura tudo, o Cristo que prospera, o Cristo que te dá. Quanto mais tu dá para ele, mais ele te dá. Não é esse Cristo aí crucificado, não é esse Cristo de mentira do falso evangelho que vai fazer com que a pessoa nasça de novo. Não, é a pregação da verdade, do evangelho de Cristo, daquilo que Cristo veio fazer na cruz do Calvário, justamente nessa ordem correta da salvação, porque éramos mortos, depravados, totalmente inimigos de Deus. Então, por isso, precisamos deste Salvador. Então, primeiro se nasce de novo, primeiro se é justificado, para então termos a capacidade, a condição e, inclusive, querer abandonar o nosso pecado, ou seja, nos converter. Também explicamos aí que a conversão não é a salvação em si. Não é. A salvação é a regeneração, o novo nascimento. A conversão é o fruto do novo nascimento. A conversão é a consequência da nova criatura que eu sou.
Ontem estava morta espiritualmente, então cometia pecados e queria e tinha prazer no meu pecado. Agora, nova criatura, filha de Deus, uma nova natureza, agora eu passo a odiar o pecado. E agora a vantagem é que eu tenho essa condição de dizer não para esse pecado. Então isso é o processo de conversão que entra dentro desta fase de santificação. A primeira etapa da santificação de um filho de Deus é a conversão de pecados, é o abandono de pecados. Como a gente falou no vídeo anterior, existe aqueles pecados que são assim automáticos, tu te converte, ou melhor, tu nasce de novo e tu já te converte, tu já abandona aqueles pecados mais grotescos. Né? E depois tem aqueles outros pecados que é uma conversão gradativa, uma conversão progressiva, uma conversão até o dia da nossa morte. Todos os dias temos que nos converter dos nossos pecados, costumes, jeitos, atitudes, caráter, personalidade, achismos, egoísmo, avareza. Todos os dias estamos nos convertendo do nosso pecado. O cristão de verdade tem consciência do quão pecador é. Porque sabe que mesmo regenerados ainda temos uma natureza pecaminosa que luta dentro da gente, como o próprio Paulo nos ensinou. Tem uma luta constante do espírito e da carne, né, que está sempre combatendo para que um não faça a vontade do outro. Então a conversão na fase da santificação é muito importante, é uma luta muito grande. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas então hoje nós vamos dar continuidade nesta fase de santificação. Agora que já entendemos um pouquinho a fase da conversão de pecados, hoje nós vamos falar como é essa santificação progressiva na vida de um crente. Além de ser progressiva no sentido de todos os dias estarmos nos convertendo do nosso pecado, também existe todos os dias uma santificação progressiva no sentido de crescer espiritualmente. Porque qual é o propósito da salvação? Qual foi o propósito? Por que Cristo veio morrer? Para nos salvar da ira de Deus, né? Nos salvar do nosso pecado, mas o propósito de Deus inicial sempre foi fazer com que o ser humano fosse a imagem e semelhança de Cristo. A imagem e semelhança de Deus. Aquela imagem e semelhança que Adão tinha quando foi criado puro e sem pecado. E que ele perdeu, que se manchou, que se extraviou. Essa imagem perfeita de Cristo, ao qual fomos criados, que se perdeu, que se manchou. E este é o propósito final da salvação. A nossa santificação, que venhamos nos parecer mais a Cristo. Então isso é algo constante, é progressivo. Assim como a conversão de pecados, que é todos os dias até a nossa morte, a santificação também é. Então hoje nós vamos entender um pouco dessa fase de santificação progressiva com relação à lei de Deus. A lei de Deus e a santificação. Porque existe um grave engano na vida de muitos crentes, de muitos cristãos que mal interpretam a salvação pela graça e a lei. Em que lugar fica a lei de Deus nessa salvação pela graça? Então, tudo isso a gente vai estudar no vídeo de hoje. Então, antes de continuar, eu já te peço que tu nos ajude aqui no canal, deixando o seu like. Já tá aí assistindo? Dá o teu likezinho para não esquecer. Não é inscrito no canal ainda? É simpatizante do canal? Vem aqui, participa, assiste vídeos dos assuntos que te interessam, mas não é inscrito ainda, te inscreve, ajuda a gente a propagar o verdadeiro evangelho. Se a ti te faz bem, vai fazer bem para outras pessoas também. Te inscreve. Copia aí onde diz compartilhar, copia esse link, envia para o WhatsApp, pelas redes sociais dos teus amigos, familiares, pessoas que têm interesse e até aquelas que não têm, mas envia. Em algum momento essa palavra vai fazer efeito, eles vão ter interesse de assistir. Ajuda o reino de Deus a desenvolver. Nós aqui no canal não pedimos nada para vocês, nada. A única coisa que a gente pede é que vocês nos ajudem se inscrevendo, compartilhando
compartilhando e dando seu like para que assim o canal cresça, desenvolva e essa mensagem possa alcançar outras pessoas de graça, assim como te alcançou, assim como me alcançou de graça também a mensagem do Evangelho. Hoje nós estamos aqui ensinando vocês de graça e que essa mensagem possa chegar a mais pessoas de graça, porque é assim. Dai de graça aquilo que vocês receberam de graça. Então a única coisa que a gente pede para vocês é que vocês nos ajudem aí se inscrevendo, compartilhando e deixando seu like, tá bom, meus amores? Então desde já eu agradeço vocês e vamos lá pro estudo de hoje. Santificação. Aonde fica a lei de Deus na salvação pela graça? Porque, meus amores, é o seguinte, todos nós que ensinamos a salvação pela graça, sofremos muitas represálias, recebemos muitas críticas, existe uma barreira, uma muralha que separa a pregação do verdadeiro evangelho, da salvação da graça, infelizmente, dos falsos crentes por aí, ou das pessoas que não têm entendimento. Por quê? Porque nos acusam de pregar oba-oba, nos acusam de antinominismo. O que significa esse termo teológico? Ensinam que nós que pregamos a graça salvadora, que a salvação é zero obras, zero méritos, que a salvação é unicamente pela fé, e aliás, ensinamos isso não da nossa cabeça porque pensamos, porque acreditamos ou porque queremos que isso seja o correto. Não, ensinamos isso porque é o correto, é a verdade, é o que está escrito. Não é o que está escrito lá em Efésios, Gálatas, mas o versículo mais conhecido, Efésios capítulo 2, estávamos mortos em delitos e pecados, mas Deus em sua riqueza e misericórdia nos salvou, somos salvos unicamente pela graça, não mediante a fé, isso não é de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para a prática de boas obras. Somos salvos pela fé, zero obras para que ninguém se glorie. Ninguém vai poder chegar no céu um dia e dizer: Senhor, eu estou aqui porque eu fui bom, porque eu fui obediente, porque eu recebi o Espírito Santo, porque eu era obreiro, porque eu era bispo, porque eu tinha 989 anos de igreja, eu ajudava, eu dava uma roupinha velha, eu dava uma cestinha básica, eu dei um copo d'água. Ninguém vai poder dizer que foi salvo por isso. Não é por obras para que ninguém se glorie. Não é. Lembra a revolta de Paulo ensinando os Gálatas? Qualquer que venha ensinar um outro evangelho para vocês, o evangelho das obras, de observar a lei e os costumes judaicos para a salvação, qualquer um que venha ensinar isso para vocês, que seja maldito, porque a salvação é unicamente pela fé em Cristo, na obra de Cristo na cruz. Então não é um ensinamento nosso, mas as pessoas nos acusam, dizendo que por ignorância, por não entenderem o que está escrito, então nos acusam de pregar a bagunça, de pregar: eu tô salvo, uma vez salvo para sempre, então agora eu posso viver do jeito que eu quiser, porque tanto eu não perco mais a salvação. Então nos acusam de ser contra a lei de Deus, contra a prática da lei de Deus. Nos acusam, como eu disse, no termo propriamente dito da teologia, de antinominismo. Diz contra, nomos, lei. Nos acusam de ser anti a lei de Deus. Pensa, que absurdo é esse? Que loucura é essa? Não somos contra a lei de Deus. Paulo disse: a lei é boa. O problema somos nós, que estamos contaminados pelo pecado. A lei é boa. Davi disse: como eu amo a tua lei. A lei do Senhor é perfeita. Os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor são retos, são justos. Como eu amo a tua lei. Então, como pode alguém vir acusar a gente, porque pregamos a salvação pela graça, de dizer que somos contra a lei de Deus? Não, amamos a lei de Deus. O que é que somos contra? A ensinar que se depende da obediência da lei, que é as boas obras, para ser salvo.
porque isso é uma heresia. Isso condena as pessoas ao inferno. Por isso estamos ensinando a ordem da salvação. Não somos o que ensinamos aqui no canal, e o verdadeiro evangelho, o evangelho reformado, o evangelho que crê unicamente nas Sagradas Escrituras, que voltou, porque reforma, o termo reformado ou reforma protestante significa voltar à origem, voltar ao ensinamento bíblico, que as falsas igrejas e as seitas e o falso evangelho aí completamente esqueceu, deixou a Bíblia de lado e começou a pregar um outro evangelho. Então nós aqui no canal, nós ensinamos que nós não somos salvos pela lei e pelas obras, mas somos salvos para obedecer à lei. Olha a ordem correta das coisas. Mas a ignorância das pessoas não deixam elas enxergar. A ignorância dos líderes, dos pastores e de seus membros é muito grande e não deixam as pessoas enxergarem, então nos acusam. E ainda para ajudar, temos aqueles falsos crentes reformados, né, que dizem que eu entendi o evangelho verdadeiro, e vivem uma vida pior do que o mundano, dizendo que em nome da graça estão salvos, uma vez salvo, salvo para sempre, pode viver de qualquer jeito. Tem pessoas aí escandalizando o evangelho, e eu digo mais, a condenação dessas pessoas vai ser muito maior que a de Sodoma e Gomorra. Vai ser muito maior, já falei aqui e repito, a condenação daquelas pessoas que abandonaram uma seita, que abandonaram o falso evangelho para dizer que o verdadeiro evangelho, agora eu tenho bases na Bíblia do verdadeiro evangelho, e tá vivendo uma vida de promiscuidade, vivendo, batendo o pé por aí, show de rock, bebendo, enchendo a cara, vivendo de qualquer jeito, completamente distante de uma vida de santidade, de santificação, que é o nosso estudo. Essas pessoas estão auto-enganadas e pior, elas estão escandalizando a verdade do evangelho. E essas pessoas vão ter uma condenação justa, muito pior do que se ela tivesse continuado lá na seita que ela ia. Essa é a verdade, tá bom? Então ela já era condenada lá na seita, agora a condenação dela vai ser muito maior, porque agora ela tá se escondendo atrás da verdade do evangelho para fazer tudo aquilo que ela sempre teve vontade, e tá escandalizando e tá prejudicando quem prega o verdadeiro evangelho. Então a condenação dessas pessoas vão ser muito maior, como eu vejo pessoas que disseram que agora eu conheci o verdadeiro evangelho e estão aí em show de rock e bebendo e andando de forma indigna, escandalizando, se vestindo de forma promíscua, pessoas, enfim, fazendo um monte de coisa. Eu só tô de olho, só tô vendo, escandalizando o evangelho, dizendo que agora é salvo pela graça, vivendo uma vida totalmente contra a lei de Deus, em nome de uma graça que ela nem sabe, nunca entendeu e nunca foi alcançada por ela. Então, meus amores, tudo isso é bom falar, comentar aqui para vocês ficar de olho também. Para vocês ficar de olho também, porque é justamente disso que nós vamos falar, dos falsos crentes que não entenderam o papel da lei na conversão, na santificação de um filho de Deus. Não somos contra a lei, somos a favor da lei, somos a favor de obedecer. Cristo não veio abolir a lei, ele veio viver a lei, ele veio praticar a lei que nós não tínhamos condições de cumprir para atingir a necessidade de Deus, para suprir a exigência da lei de Deus. Cristo teve que vir fazer isso para nos dar agora a condição de cumprir essa lei. O problema é que as pessoas não estão conseguindo entender isso. Elas acham que porque Cristo veio e obedeceu e deu a justificação para ela, que nem deu, porque quem pensar isso nem nascido de Deus é. Mas muitos acreditam que, não, Cristo morreu por mim, pagou pelos meus pecados, me deu a graça dele, então agora eu não preciso mais obedecer à lei. Não, meus caros, está tudo errado. Está tudo errado, tu não entendeu nada. Cristo veio nos capacitar a obedecer à lei. E as pessoas não estão entendendo. Então hoje a gente vai ver um pouquinho, tá? Com relação a essa lei e a santificação. Em que momento, em que lugar entra a lei de Deus? Essa que os oba-oba da salvação, que acham que estão salvos pela graça, não precisam mais cumprir a lei. Repito, não dependemos e não precisamos obedecer à lei para ser salvos, mas quando somos salvos, então obedecemos. Então, meus amores, é a analogia. Deixa eu explicar para vocês entenderem. Eu gosto de dar exemplos e a gente já vai ler o texto bíblico
se der tempo, mais de um, pra gente entender bem direitinho isso aqui, tá bom? O estudo vai ser uma bênção, ficam até o final porque vai te ajudar e vai fazer tu entender muita coisa aí com respeito à lei, tá bom, meus amores? Então vamos lá, é analogia, né? Não ensinamos que precisamos da lei para sermos salvos, não precisamos. Mas depois que somos salvos, então estamos capacitados para obedecer à lei. Lembra do povo no Egito? Quando o povo do Egito era escravo de Faraó no Egito? Lembra, quando Deus levantou Moisés para salvar o povo do Egito, para libertar o povo da escravização do Egito, o povo não precisou cumprir uma lei para ser livre da escravidão. Quem lembra da história? Que Deus, com mão forte, através de Moisés, tirou o povo do Egito. Deus não exigiu que o povo cumprisse nenhuma lei para sair da escravidão do Egito. Mas uma vez que o povo foi liberto da escravidão, o que aconteceu? Deus foi lá e deu as leis para o povo. Para o povo agora poder andar em comunhão, aprender a viver em sociedade, debaixo das leis de Deus, de acordo com o caráter de Deus. Então o povo do Egito não foi salvo da escravidão porque obedeceu uma lei. Não, mas quando eles foram salvos por uma mão poderosa, milagrosa de Deus, com todas as pragas que a gente conhece, então depois Deus deu a lei para eles cumprir e viver agora em obediência, uma vida que glorificasse a Deus, o Deus que tirou eles do Egito. Então é a mesma coisa, assim como o povo de Israel não tinha lei para eles cumprir, para serem libertos no Egito, e eles nem poderiam, porque eles eram escravos de Faraó, a mesma coisa na salvação. Nós éramos escravos do nosso pecado, estávamos mortos, lembrem-se, herdamos isso de Adão, mortos em delitos e pecados, e não tínhamos condições de obedecer nenhuma lei, éramos escravos. Mortos. Então Deus, com mão forte e poderosa, nos tira da tumba da morte espiritual, nos tira da tumba do pecado, da escravidão do pecado, e agora o que ele faz? Agora ele planta a lei dele dentro do nosso coração e da nossa mente para que a gente possa agora passar a viver em obediência. Isso é o que a Bíblia ensina. Vocês conseguiram entender a lógica? A analogia da libertação, lembra? Sempre a história da Bíblia, o povo de Israel e a igreja. Então, eu estou usando a analogia do que aconteceu com o povo de Israel, o milagre da libertação deles, da escravidão deles, da mão de Faraó, para que então eles passassem a cumprir a lei. Na salvação nossa é a mesma coisa. Primeiro Deus nos livra da escravidão do pecado, da nossa morte espiritual, e nos dá vida e nos capacita agora a cumprir uma lei que Ele coloca na nossa mente e no nosso coração. Olha só o que está escrito lá no livro de Jeremias. Deixa eu abrir aqui para vocês. Jeremias, esse ainda não é o nosso texto-chave do estudo de hoje, mas eu já quero ler, já que eu já entrei nisso agora. É porque assim, gente, eu até faço anotações, fiz algumas anotações, mas eu começo a me lembrar das coisas e eu vou falando fora de ordem. Aí é que Deus vai me dirigindo, né? Mas olha só o que está escrito lá em Jeremias, no capítulo 31 e no versículo 33. Diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas o quê? Leis. Do que é o nosso estudo hoje? Estamos falando do papel da lei na santificação de um crente, de uma pessoa regenerada. Que papel ocupa a lei de Deus, os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus que são puros, retos, que é o próprio caráter de Deus. É refletido nas leis, nas ordenanças e mandamentos dele. Então aqui ele está dizendo, a aliança que eu vou fazer com Israel e com a igreja vai ser de quê? De firmar, né, a aliança que eu vou fazer, que é a nova aliança, o novo pacto, né, através do sacrifício de Cristo, ele vai colocar na mente, lhes imprimirei as minhas leis e também no coração.
E também escreverei no coração, e serei o seu Deus, e eles me serão o meu povo. Então, o que está dizendo aqui? Que Deus, depois da regeneração, que é a justificação, que é a salvação, o novo nascimento, nos dá a lei, para que agora possamos cumprir. Gente, é muito importante que vocês entendam. Deus colocou, Deus primeiro salva, Deus primeiro regenera. E então ele nos dá a lei para cumprir. Vamos ler isso também lá no livro de Ezequiel. Eu vou ler esses textos bíblicos para que vocês venham começar na repetição. E é muito importante repetir e com textos bíblicos para vocês virem entender a ordem correta das coisas. Qual é o nome da playlist, meus amores? As fases da salvação. Existe uma ordem correta dos acontecimentos e qualquer uma dessas ordens, qualquer uma dessas etapas, dessas fases que mudar de lugar, tá feito estrago. É condenação eterna, não tem jeito. Não tem jeito, por quê? Porque a Aline está dizendo não, porque Deus diz, porque está escrito. Olha só o que está escrito lá eu já li isso para vocês, em Ezequiel, Jeremias a gente já leu, né? Ezequiel 36, vamos lá, Ezequiel 36, olha a ordem correta da coisa. Ezequiel 36 diz assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis o quê? Purificados de toda a vossa imundícia, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Aqui está falando do quê? De novo nascimento, purificação, e aqui está falando de conversão. Vocês vão ficar purificados de todos os ídolos de vocês, que é a regeneração e o abandono do pecado, que é a conversão. Dar-vos-ei, continua, dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Ó, o novo nascimento. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. E agora, olha só. E farei, veja bem, Deus está dizendo que vai tirar o coração de pedra, vai colocar um coração de carne, e isso tudo através da pregação da palavra. Aspergirei água pura, que é a palavra de Deus, sobre vós, e ficareis limpos, e vocês vão abandonar os pecados de vocês. E olha só, e aí eu vou dar um espírito novo, porque o de você estava morto, então eu vou dar um espírito novo e ainda vou colocar o meu espírito dentro de vocês. E ele fala assim, ó, e farei com que andeis no quê? Na minha lei, nos meus estatutos, e que guardeis os meus juízos e os observeis. Então vocês conseguem entender a ordem correta disso, que primeiro a pessoa é regenerada, primeiro ela nasce de novo, primeiro ela é justificada, primeiro ela é declarada inocente. Por causa da inocência de Cristo, por causa da justiça de Cristo, ela é declarada inocente, justa diante de Deus. E agora então Deus dá para ela a capacidade, um coração e uma mente nova, aonde ele inscreve, já não é mais inscrita em pedras a lei. Agora a lei de Deus, que é o caráter de Deus, que é a vontade de Deus, que é aquilo que agrada a Deus, que é aquilo que glorifica a Deus, Deus coloca implantado na nossa mente, no nosso coração, para que a gente possa observar, para que a gente possa guardar, para que a gente possa cumprir, para que a gente possa obedecer. Este é o papel da lei na vida de um filho de Deus. Primeiro somos salvos e então agora temos a capacidade. E farei, e vou capacitar vocês a cumprir a lei, e a observar, e a obedecer. Eu vou fazer isso. Através do quê? Do meu espírito dentro de vocês. Mas com o esforço de vocês. Para o quê? Para a salvação? Não, para a santificação. Porque a salvação é de Deus. Não tem a pata suja nossa lá.
Não tem obras, não tem méritos. A salvação é milagrosa. Assim como o povo do Egito foi salvo por mão forte, milagres, pragas, tudo que aconteceu, o povo saiu do Egito com a mão forte de Deus, assim Deus nos tirou com mão forte do inferno, da morte espiritual e da inimizade que tínhamos com ele. Por meio de quem? Da obra de Cristo na cruz. E agora a salvação é milagre, é de Deus. Agora a conversão e a santificação é aqui, ó. Vontade e soberania de Deus, força e poder e santificador do Espírito, mas aqui, ó, responsabilidade humana. Aqui, ó, responsabilidade humana, porque tem cristão meia boca, né? Cristão engraçadinho, que acha que a santificação vai vir do céu. Como a gente já falou, que um dia ela vai acordar bem santa. Um dia ela vai acordar bem santa, sem vontade nenhuma de pecar, sem nenhum conflito dentro dela para lutar pelo pecado, completamente, só se ela, nem se ela ficasse muda, surda e cega, o coração é corrupto, nem assim, só com a morte vamos ser livres do corpo de pecado, né? Quem me livrará desse corpo de morte, do pecado? Paulo dizia, sua morte. Que daí vai ser o nosso estado de glorificação, que é a última fase dessa playlist, que é quando formos livres totalmente do pecado, quando estivermos diante de Deus e temos o corpo glorificado igual ao de Cristo. Mas tem cristão meia boca aí, santurrãozinho, que acha que a santidade vai vir assim como num passe de mágica. Não. O Espírito Santo nos capacita. Em primeiro lugar, já estamos capacitados porque já estamos vivos. O Espírito Santo vem para nos ajudar, nos auxiliar, consolador, auxiliador, ajudador. Não vou deixar vocês órfãos, vou mandar outro para ajudar vocês. Ele nos exorta, nos corrige, nos ensina, nos mostra os meios que Deus usa para nos converter e para nos santificar. Mas quem se converte e quem busca os meios de salvação que Deus deixou aí para a gente, somos nós. Aqui entra a parceria, a responsabilidade humana com a soberania e vontade de Deus. Não tem como cristão não fazer a sua parte na santificação e na conversão, que é a santificação, a conversão. A conversão é uma das etapas da santificação, né? Sou eu que abandono o pecado. Sou eu quem digo não para o pecado. Com a ajuda do Espírito Santo, é um conflito, é uma luta, mas sou eu quem faço isso. Sou eu que vou na minha Bíblia todos os dias e meditar e orar e fazer a vontade de Deus e clamar e orar e pedir para Deus mais amor pelo próximo, mais amor por Ele, mais interesse pelas coisas de Deus. Sou eu quem vou fazer as boas obras que Ele preparou de antemão para mim praticar. É a mesma coisa eu tenho esse compromisso de pregar aqui, de vir aqui pregar, não, de vir aqui ensinar para vocês. Aí daqui a pouco eu tô lá e falo, quer saber, eu não vou mais ensinar, não tô com vontade, não tô com vontade. Não, isso tá errado, não é se eu tenho vontade ou não. Isso faz parte do meu crescimento espiritual, isso faz parte do meu ministério, isso faz parte da minha vida com Deus, da minha santificação, da minha obediência. Não, eu tenho um compromisso, em primeiro lugar com Deus, um compromisso com o meu ministério, com o meu chamado, com o meu dom. Eu tenho um compromisso com as pessoas, eu sou devedora de vocês. Eu aprendi, Deus me mostrou, Deus me revelou, agora eu não vou dar isso para vocês. Não, eu tenho um compromisso, sou devedora de vocês, como Paulo disse, sou devedor de grego, de bárbaro, de todos, de pregar a verdade. Eu não posso me acomodar na minha preguiça humana e dizer não vou fazer. Não, é meu dever, é minha responsabilidade, ou a minha responsabilidade caminhando junto com a força que vem do Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Então vamos lá, meus amores. Então, agora sim, vamos para o nosso texto-chave de hoje. Abra a tua Bíblia aí, no livro de Pedro, 1 Pedro. Fechei a Bíblia aqui. 1 de Pedro, no versículo 1 e no versículo 2, tá? Então, ficou claro até aqui, né? A analogia da obediência a Deus, né? Que nós não somos salvos pela lei, pela prática da lei e obediência aos mandamentos, mas fomos salvos para cumprir a lei. Então, a gente vai ver isso
muito com detalhes agora aqui em 1 de Pedro, que diz assim: Pedro, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, aos eleitos, aos filhos de Deus. Lembra que estamos falando de santificação, as fases da salvação. Isso aqui é para quem é nascido de Deus. E de repente tu que não é nascido de Deus ainda, é importante tu ouvir para tu entender o que ainda não aconteceu contigo, mas que pode acontecer. Por isso é importante tu ouvir os estudos desde o princípio. Então ele fala, né, aos eleitos, que são forasteiros da dispersação no ponto da galáxia e tal. E daí ele vem assim, versículo 2. Eleitos, ou seja, predestinados, escolhidos por Deus para a salvação, segundo a presciência de Deus, né? Segundo o pré-amor de Deus, que essa palavra presciência é o pré-conhecimento, né? Deus amou aqueles quem ele elegeu, quem ele escolheu, lembrando que mais futuramente, um futuro bem mais perto, vamos gravar as playlists da predestinação, né? Das doutrinas da graça. Mas então ele fala, eleito segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito. Nós fomos eleitos por Deus em santificação do Espírito com letra maiúscula. O Espírito Santo de Deus é quem nos está santificando. No dia do nosso novo nascimento, o Espírito Santo veio e nos santificou no sentido de nos dar vida. Estávamos mortos em delitos e pecado, então ele nos deu vida. Agora ele continua nos santificando para crescimento espiritual. Qual é o propósito da salvação? Nos parecermos mais a quem? A Cristo. Aqueles que de antemão ele conheceu, ele chamou, a esses ele predestinou, a esses ele santificou e glorificou. Para quê? Para que fosse feitos iguais ao seu primogênito. O Filho de Deus, o primeiro, o unigênito, o Filho de Deus, a Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados, segundo o seu propósito, nos tornarmos a imagem do Filho de Deus. Então, olha só, então ele fala aqui, ó, foram elegidos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para o quê? O que está escrito aí na tua Bíblia? Vê se está igualzinho aqui na minha. Escolhidos por Deus Pai em santificação no Espírito para viver de qualquer jeito, viver no oba-oba, viver pecando, bebendo, deixando a cara, arrastando o pé, indo em show de rock e mentindo, e enganando, e mentirinha branca e mentirinha preta, e caráter corrupto, desobediência. É isso que está escrito na Bíblia de vocês? Vamos ver se está igual na minha. Está escrito isso aí? Que Deus nos salvou, nos predestinou, nos escolheu desde antes da fundação do mundo em santificação do Espírito dele, para viver na desobediência da lei, para viver na bagunça, para viver no eu sou salvo pela graça, agora eu não preciso mais me preocupar com pecado, porque tanto eu não perco mais salvação. Está escrito isso na Bíblia de vocês? Mas nem na Bíblia de Satanás está escrito isso, gente. Desculpa lá falar assim. Mas nem na de Satanás, porque até Satanás se surpreende com os falsos crentes que fazem da graça a libertinagem para viver do seu pecado, para mascarar o seu pecado em nome de uma graça que eles nunca receberam. Se o Espírito é de Deus e Ele nos salvou nesse espírito de santificação, qual a lógica seria eu viver no pecado? Se a lógica, se o propósito da salvação é eu me parecer mais a Cristo, como eu vou me parecer mais a Cristo em show de rock, em bebendo, deixando a cara de vinho, de cachaça, cervejinha, um vinhozinho, mentirinha, fofoquinha, caluniazinha, e o pecadinho, o pecadão que for. Não, meus caros. Não. Fomos chamados para ser santos. Santo separado, apartado, longe do pecado como Deus é. Sede santos como eu sou santo. Estudo da santidade. É hora de despertar. É hora de despertar do engano da morte. Tu tá morto espiritualmente, tu achando que tá salvo.
Vivendo de qualquer jeito. E o pior, tem muitos desprezando o evangelho da graça porque olham para outros que dizem que são salvos pela graça e vivem nessa bagunça. A condenação dessas pessoas vai ser justa, porque elas estão escandalizando o evangelho. Não, fomos salvos segundo a santificação do Espírito para o quê? Para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Fomos salvos para obedecer à lei. Antes não podíamos obedecer à lei, porque estávamos mortos, não podíamos e nem queríamos, é muito importante. Não queríamos, Nicodemos, a luz veio ao mundo e os homens desprezaram a luz porque amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. Paulo disse, as pessoas não podiam e nem queriam a santificação, nem queriam a Deus, nem queriam se aproximar de Deus, queriam se esconder, queriam fugir. Por isso Cristo teve que vir, para cumprir a lei perfeitamente e nos dar, através daquilo que ele passou, porque ele cobriu a ira de Deus, toda a ira que seria lançada na nossa vida, por causa do nosso pecado, Cristo recebeu para hoje nos dar o direito de ter um novo nascimento, de nos tornarmos filhos de Deus. E agora poder então obedecer a lei em santificação pelo Espírito de Deus. Gente, olha o compromisso, olha a responsabilidade para aqueles que vivem de qualquer jeito. Gente, me dá uma tristeza, às vezes, ver pessoas que ouviram a verdade do Evangelho e continuam vivendo no pecado, continuam se aproveitando, se escondendo atrás do Evangelho da cruz de Cristo para fazer tudo que sempre tiveram vontade. Pessoas que tinham pecados reprimidos, desejos reprimidos dentro dela e que agora ela diz que foi salva pela graça e ela colocando a cruz de Cristo como ponte para ela pecar e fazer tudo que ela sempre quis. Gente, que tragédia, que tristeza. Olha a heresia, olha o engano, a deturpação da palavra. Saíram de um lugar que deturpava a palavra para deturpar agora com propriedade o evangelho de Cristo. Estão pisando outra vez na cruz de Cristo, expondo Cristo à vergonha e expondo quem prega a verdade. Gente, nos ajude a compartilhar esse vídeo com pessoas que acham que são salvas e que não são, que estão vivendo autoenganadas, que acham que não precisam mais ouvir falar de pecado e que estão vivendo no pecado escancarado. Não querem obedecer à lei. Não preciso mais da lei. Não preciso mais da lei agora. A lei é do Antigo Testamento. Agora é Cristo e agora eu creio em Cristo, eu fui salvo pela graça e eu não preciso mais obedecer à lei. Quem te falou? Eu acabei de ler só três, de toda uma Bíblia que fala que antes sim nós não tínhamos capacidade de cumprir a lei. Estávamos mortos, não podíamos e não queríamos, porque amávamos o nosso pecado. Mas agora somos novas criaturas, temos um coração regenerado e a lei escrita na mente e no coração, muito mais profunda do que em tábuas, do que em livros, do que na Torá. Não, agora ela está escrita aqui, pelo sangue de Cristo, ela está escrita aqui. Na nossa mente, na nossa memória, pelo sangue de Cristo. A responsabilidade é muito maior. O temor é muito maior. Desenvolvei a vossa salvação, que não é o que o falso evangelho ensina, que tem que manter a salvação. Não. É valorize, trabalhe, cresça, progrida, desenvolva na tua salvação com temor e temblor. Porque é o Espírito de Deus que está em ti colocando o querer e o realizar. Gente, isso é muito forte. As pessoas não estão entendendo o papel da lei na ordem correta da salvação. Elas aboliram a lei. Não, meus caros. A lei era do Antigo Testamento e a lei está no Novo Testamento, mas na ordem correta. Ela não está mais em pedras, agora ela está no coração e na mente de um filho de Deus. Filho de Deus tem a consciência e o temor de cumprir a lei. Ei, não apague, não risque a lei
da tua salvação, do teu dito crente pela graça. A lei e a graça andam juntas, só que na ordem certa. A graça me alcançou para que eu possa cumprir a lei. O falso evangelho diz que a lei tem que ser obedecida para eu ser salva. Tá errado, heresia, condenação. Agora, o evangelho de Cristo nos mostra a lei andando junto com a graça. A graça de Deus está na lei e a gente vai ver isso agora. A graça de Deus está na lei, porque quando a gente obedece à lei, somos livres do pecado, somos livres da consequência do pecado, somos livres de viver uma vida de altos e baixos aqui e somos livres de perder recompensa e galardão quando chegarmos na eternidade. E somos livres de auto-engano e de blasfemar contra o verdadeiro evangelho. Quem entende o papel da lei na salvação, a ordem correta dela, o nosso problema não é com a lei. O nosso problema é com os falsos profetas que ensinam a lei como a primeira na ordem da salvação. E não é. A graça soberana de Deus é a primeira. A vontade de Deus, a eleição de Deus, a predestinação de Deus, o propósito de Deus. A lei vem aqui na terceira fase, que é a da santificação, do arrependimento e do crescimento espiritual. Eu preciso obedecer a lei. Tira da tua cabeça, crente. Tira da tua cabeça, cristão salvo pela graça, que tu não precisa mais da lei. Tira isso da tua cabeça. Aonde tu leu isso? Quem te disse isso? Quando a gente ensina que nós não precisamos da lei, é para a salvação. Mas para vivermos uma vida de santificação e crescimento, para nos parecermos mais a Cristo, temos e devemos e temos que querer com prazer e alegria cumprir e obedecer a lei. Tá dando para entender? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho do caráter da lei de Deus, as funções, a função do propósito da lei de Deus na vida das pessoas, na vida de um filho de Deus, na vida de um crente e até de um descrente. Até de um descrente. Mas principalmente na vida de um cristão. Porque um descrente que vive na prática da lei e da obediência, ele vai ter uma vida com menos problemas. Vai ser salvo? Não, porque não é a prática da lei e a obediência aos mandamentos que salva. Mas ele vai ter menos problemas na vida dele. Tanto não é que a lei, a prática dos 10 mandamentos salva, que é aquela velha frase clichê que a gente fala para as pessoas. Ó, tu tem que se converter para tu ser salvo, né? Tu tem que nascer de novo, tu tem que ouvir o evangelho. Ah, mas por que eu sou tão bom? Não faço mal a ninguém, não mato, não roubo, tomo minha cervejinha de vez em quando uma mentirinha, mas todo mundo é pecador, né? Então aquela ladainha clichê de incrédulo, na ignorância, né? Porque acham que a obediência à lei, ou a prática que é a prática das boas obras, né? Porque a lei são boas obras que devem ser praticadas. Então, a lei, quando a gente fala de lei e boas obras, mandamentos e boas obras, é a mesma coisa. Então, muitas pessoas acham que obedecendo a lei, os mandamentos, não matando, não roubando, ajudando quando puder, então elas estão salvas por causa disso. E a gente sabe que não. Nem para o incrédulo que pensa assim, e nem muito menos dentro das igrejas evangélicas falsas que pregam que tem que obedecer e abandonar pecado para ser salvo. Então eu acredito que a gente já falou isso de todas as formas possíveis. Mas então vamos lá. Então vamos entender o caráter da lei de Deus, a função, o propósito, o que em primeiro lugar a lei de Deus nos mostra. O que em primeiro lugar a lei de Deus nos mostra? Mostra quem Deus é. A lei de Deus revela o caráter de Deus, mostra quem Ele é. Que Deus é um Deus santo, 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 justo, correto, que pensa nos outros. Porque quando a gente olha para a lei de Deus, os mandamentos, vamos falar no geral, os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, que manda amar o próximo, não cobiçar, não matar, honrar pai e mãe, todos os mandamentos e depois todos os preceitos, enfim, todos os outros mandamentos e leis e estatutos que existem
né, no próprio livro de Levíticos, que é a parte dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos englobam tudo, mas existem vários estatutos e preceitos e ordenanças, né, que fazem parte todo da lei de Deus. Então, tudo isso revela quem Deus é, um Deus compassivo, um Deus bom, um Deus justo, um Deus irado contra o pecado, um Deus que ama, um Deus que é misericordioso, um Deus que se preocupa até com os animais. Gente, o dia que eu li na Bíblia, sinceramente, assim, eu me surpreendo todos os dias com o que eu leio na Bíblia. Mas olha, uma das coisas que mais me surpreendeu lendo na Bíblia, o dia que eu lendo Levíticos, eu vi Deus preocupado com os buracos na terra, para os animais não cair, não quebrar as patas. Olha o caráter deste Deus, dizendo, cuidado no arar a terra, para não fazer buracos na terra, porque daí a ovelhinha tonta, o burro tonto, o porquinho tonto, porco não, né? O boi tonto vai lá e cai no buraco e quebra a pata. A preocupação de Deus na lei, nos estatutos, nas ordenanças com os bichos. E disse, se alguém não arar a terra bem, fazer um buraco e o boi do vizinho cair e quebrar a pata, tu vai ter que ressarcir, tu vai ter que dar um boi no lugar. Olha só, a lei de Deus mostra o caráter de santidade, de justiça do nosso Deus. Então a lei nos mostra, a lei de Deus nos mostra o quanto Ele é santo, santo, santo e abomina o pecado. Porque engloba tudo, amor a Ele, amor ao próximo, todos os preceitos a Ele e amor a Ele e amor ao próximo, engloba tudo para que a gente viva uma vida de santidade de acordo com a santidade dEle. A lei de Deus nos mostra o quanto Ele é santo e o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos imundos, imundos, imundos. Se Ele é santo, 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 nós somos imundos, 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 merecedores do inferno, do inferno, do inferno, do lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. A santidade descrita na lei de Deus nos revela o quão sujos somos e o quanto precisamos ser limpos. A lei de Deus que nos santifica, que esse é o estudo, nos mostra o quão depravados somos e o quão necessitados de Cristo e da cruz de Cristo e da obra perfeita de santidade de Cristo precisamos. Então este é o uso da lei, o propósito da lei, nos revelar quem Deus é. E quando a lei nos revela quem Deus é, um Deus santo, 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 justo, glorioso, se torna um espelho para nós. E quando a gente se olha diante do espelho da santidade de Deus e de Cristo perfeito naquela cruz, então nos enxergamos o monstro que somos e aí entendemos a necessidade do Salvador. Meus amores, quando passamos pelo filtro da lei de Deus é que entendemos que não temos salvação, que não há condição em nós de nos salvarmos, porque todos somos reprovados diante da lei de Deus, não se escapa um. Então a lei de Deus nos mostra quem Deus é e quem nós somos. A lei de Deus, o segundo propósito da lei, restringir o nosso pecado. Restringe o nosso pecado. Porque se eu não soubesse que aquele sinal vermelho é pare, lei de trânsito, se eu não soubesse que aquele sinal vermelho dizia pare, senão tu vai te matar e vai matar mais 500, eu não botaria o pé no freio e pararia. Se eu não soubesse que tem essa lei de trânsito, eu me mataria e mataria outros comigo. No mínimo levaria uma multa. Mas então existe a lei para isso. A lei nos restringe de pecar. E isso é uma lei humana, né, de trânsito, mas estamos falando aqui da lei de Deus, dos preceitos de Deus, que vem de um Deus de caráter justo e santo, santo, santo. Então a lei restringe o nosso pecado. A lei nos impede de pecar. Alguns em maior escala, em outros em pequena
escala, né? No sentido, a lei no geral, em pequena escala, para todo mundo. Toda e qualquer criatura de Deus, nascidos de Deus e incrédulos, filhos de Deus ou filhos da ira, em pequena escala, todos sabem que tem que cumprir a lei. O problema é que não querem cumprir a lei e não podem, aqueles que estão nascidos mortos, que ainda são inimigos de Deus, né? Então, não podem cumprir, mas ainda assim eles têm a consciência de que roubar é errado, mentir é errado, bater na mulher é errado, enfim, todos os pecados que a gente entende, as pessoas têm essa consciência, tem até leis humanas para isso, para quem mata, para quem rouba, para quem é agressor, enfim, todo e qualquer maus tratos, enfim, pecados. Então, em pequena escala, eu digo que os incrédulos, mas em grande escala, nós, os nascidos de Deus. Entender a lei e obedecer a lei, entender os preceitos da lei, nos restringe de pecar, nos restringe de fazer a nossa vontade. Tá dando para entender? Nos restringe de sermos negligentes à vontade de Deus. Por isso a lei é importante e ela está presente na vida de um filho de Deus para a santificação. A lei restringe a gente de pecar. E detalhe, quando éramos mortos em delitos e pecados em pequena escala, poderíamos até obedecer determinadas leis contra a nossa vontade. Tem que fazer, né? Tem que fazer, porque senão, né? Tem que fazer, né? Porque senão, não, filho de Deus tem que cumprir a lei com prazer. Por quê? Porque é para agradar o Pai. E sem contar que vai nos livrar das consequências do pecado. As consequências da morte que o pecado traz. Para um filho de Deus, não mais a morte espiritual, que é a perda de salvação, porque isso não existe, mas a perca de comunhão com Deus, esse afastamento de Deus. Aí depois vem a tristeza, sempre altos e baixos, vai orar, já tem preocupação de que a oração não vai ser respondida porque pecou, aí vem o diabo acusador, e tá entendendo? Então, quando a gente vive na obediência da lei de Deus, a gente se livra de pecar, a gente se livra das consequências do pecado, a gente se livra de perder comunhão e a gente se livra de perder galardão na eternidade. Então, a lei de Deus é importante na vida de todos, mas na vida de um filho de Deus é muito importante para a santificação. E a lei de Deus na vida dos filhos de Deus nos ajuda no nosso crescimento espiritual. Quando vivemos para a glória de Deus, obedecendo os preceitos de Deus, crescemos em santidade, que é o foco da salvação, nos parecer mais a Cristo. Obedecer a lei de Deus, essa lei que os engraçadinhos da salvação pela graça do oba-oba diz que não precisam mais cumprir, é essa lei que eles dizem que não precisam mais cumprir, que não precisam mais viver debaixo dessa lei. É essa lei que nos santifica, é essa lei que nos faz crescer. O que foi que Deus disse para Josué? Medita nessa lei de dia e de noite, para que te vá bem. Para que te vá bem não só nessa vida, mas sobretudo na eternidade, com recompensa, com galardão, com santificação, se parecer mais a Cristo. Essa lei de Deus nos faz progredir, nos faz crescer, obedecer essa lei de Deus nos faz desenvolver a nossa salvação, desenvolver as nossas boas obras, a prática das boas obras que Deus preparou pra gente, faz com que a gente progrida, cresça espiritualmente. Lembrem-se, meus amores, nós não somos salvos pela lei, pelas boas obras, mas fomos salvos para obedecer. Quando a Bíblia fala, e nós ensinamos aqui, que não estamos mais debaixo da condenação da lei, significa que já não podemos mais ser condenados pela lei por causa do nosso pecado, porque Cristo já pagou por esse pecado. Uma pessoa que foi condenada à morte por causa de um assassinato,
Quando ela morre, a lei já não tem mais poder sobre ela, porque ela já está morta. Então, quando a gente fala que nós não estamos mais debaixo da condenação da lei, significa que não vamos ser mais julgados e condenados no tribunal de Deus, no trono branco, para a condenação eterna, porque cremos naquele que pagou pelo nosso pecado e nos deu a justiça perfeita. Mas isso não significa que não estamos mais debaixo de sujeição de obedecer à lei, de viver debaixo dos preceitos da lei, que é o caráter do próprio Deus Santo, Santo, Santo. Não somos mais condenados por essa lei, mas vivemos debaixo dessa lei para santificação, para crescimento, para dar bom exemplo. A lei nos molda aos preceitos de Deus. Nós não podemos nos moldar aos preceitos deste mundo, em nome se escondendo atrás do evangelho, que não precisamos mais de obediência à lei. Não, nós não podemos nos moldar a este mundo, mas renovar a nossa mente. Não foi o que Paulo falou, que o escritor de Hebreus fala, que a gente acredita que é Paulo? Renovai a vossa mente, ofereceis os vossos corpos como sacrifícios vivos, como exemplos para viver para a glória de Deus nesse mundo. Nós não podemos nos moldar aos preceitos deste mundo, mas nos moldar aos preceitos da lei de Deus, viver em obediência. Ora, como que eu vou me moldar aos padrões deste mundo? Para não parecer, não, mas é porque daí senão vamos dizer que eu sou legalista e eu sou salvo pela graça, eu não sou salvo pela lei, então eu não posso, porque se eu fizer isso vai parecer que eu estou vivendo debaixo da lei e daí eu vou estar pecando. Não, quem está te enganando é o teu pecado, a tua ignorância da palavra de Deus, porque tem gente que é assim, eu não posso mais obedecer à lei. Não, fui salvo pela graça. Se eu querer obedecer a lei agora, então eu vou estar indo contra a graça. Não. A lei não é contra a graça. A graça de Deus não tem problema nenhum com a lei de Deus. Veio dos dois. A lei veio de Deus e a graça veio de Deus. Pode acaso Deus, que ensinou que de uma fonte não pode sair água amarga e nem água doce, sair dele uma lei que não preste e uma graça que é gloriosa? Não, os dois saíram do mesmo caráter perfeito, santo e justo de Deus, a lei e a graça, para andar juntos. Repito, é a ordem que é ensinado errado. E o problema é que as pessoas estão tão vacinadas contra o falso evangelho que ensinou lei, zero graça, a graça é uma desgraça, a graça é do diabo, que agora a pessoa que conheceu o evangelho da graça, agora diz que a lei é do diabo. Não, a lei é de Deus e ela é boa, perfeita e agradável, e nós devemos amar a lei de Deus e viver na obediência. E isso não vai te fazer um legalista, não, ao contrário, vai te fazer um filho de Deus santificado, obediente. Ora, como que pode? Eu não posso me moldar a esse mundo em nome de uma graça mal interpretada. Ora, se eu vou num lugar que lá só tem cachaça para brindar, um aniversário, só tem cachaça, só tem champanhe para brindar, não tem um guaranazinho lá para tu brindar. Não, então tá, como eu sou salvo pela graça, então eu vou aqui beber também esse champanhezinho para brindar, porque, né, tanto todo mundo tá fazendo, eu sou salvo pela graça, então eu vou fazer também. Não podemos nos moldar a este mundo. O nosso molde está aqui. O nosso molde está na cruz de Cristo. Deus é o nosso espelho. A lei de Deus é o nosso espelho. A lei que Cristo veio cumprir no nosso lugar, porque nós não podíamos, é o nosso espelho e não os parâmetros do mundo e os parâmetros que tu adotou na tua mente pequena, ignorante com respeito à lei e à graça. Tu tá querendo agora viver no legalismo da graça e deixar a lei e os preceitos de Deus que são bons, justos e retos de lado e se amoldar aos costumes. Não, eu não posso me moldar. Não, mas não tem água, não tem nada, não tem um guaraná para me brindar, tem que ser com champanhe. Não tem que não brinda. Mas a foto não tira. Nós não nos moldamos ao mundo.
Nós temos que ser diferentes. Essas são as lutas que cristão passa. Ser diferente, não se moldar ao mundo. Não se rebaixar ao que todo mundo está fazendo. Tanto incrédulos como aqueles que se dizem crentes. Tanto somos salvos pela graça, eu não vou perder minha salvação, Deus entende. Não existe Deus entende na vida de um filho de Deus. Existe uma lei para ser obedecida. E hoje nós não temos mais desculpa, porque o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Hoje estamos vivos para obedecer. Eu não posso ficar cedendo aos parâmetros deste mundo, para me aparentar mais com o mundo. Eu não fui salva para me aparentar mais com o mundo, para parecer cool, e gente boa, e como cristão se diverte. Olha, como cristão também se diverte. Eu não fui salva para isso. Eu fui salva aqui, ó, Pedro disse, em santificação do Espírito, para obedecer. Obedecer o quê? O meu achismo? A minha graça legalista? Ou obedecer os preceitos de Deus? Meus amores, a lei e a graça andam juntas. A lei está presente na graça santificadora. A graça santificadora está presente nos preceitos da lei que me ajudam na minha santificação. Obedecer à lei me ajuda na minha santificação e no meu crescimento espiritual. Estamos debaixo de uma graça santificadora que nos deu vida, que nos tirou do inferno, que nos salvou da ira de Deus, para que hoje pudéssemos estar vivos e termos a capacidade de cumprir a lei. Gente, não tem lógica. Não tem lógica tu dizer que é salvo pela graça e viver uma vida de qualquer jeito. Não tem lógica. A lei e os preceitos de Deus têm que fazer parte da nossa vida todos os dias. E com prazer e com alegria. Como eu amo a tua lei. Ah, se não fosse a tua lei me restringindo o meu pecado, me mostrando, me corrigindo, me exortando. Todos os dias passamos pelo filtro da lei. Vocês sabem que vocês não entendem? Todos os dias passamos debaixo do filtro da lei. Quando tu é grosso, quando tu é mal educado, quando tu peca contra o teu irmão, quando tu faz qualquer coisa, tu tá passando pelo filtro da lei de Deus, de não amar o teu próximo, de não ter domínio próprio, de não amar, de não ter bondade, de não ser longâmino, de não ter paciência. Tudo isso é lei. E quando essas coisas não são cumpridas, somos reprovados diante de Deus. Naquele dia não nos parecemos mais a Cristo. E se não houver arrependimento, isso vai nos distanciando cada vez mais da nossa comunhão com Deus e nos distanciando de viver uma vida plena de paz nesse mundo e de todas as recompensas na eternidade. Vocês estão vendo como a lei e a graça andam juntas? A graça nos deu vida, milagre, nos ressuscitou da morte espiritual, nos deu o Espírito de Deus para habitar dentro de nós e nos capacitar. A lei, os preceitos de Deus andam juntos com a nossa responsabilidade de cumprir, de obedecer, para crescermos espiritualmente, para dar bom testemunho, para refletir a imagem santa do nosso Deus neste mundo, para que as pessoas deem glória a Deus por nossa causa. Dá para entender, meus amores, o papel da lei na salvação, na santificação? Bom, eu acho que eu já falei demais. Lembrando, leia Pedro, capítulo 1, versículo 2, que fala que nós fomos santificados do Espírito para a obediência, fomos eleitos, fomos salvos pelo Espírito, para a santificação pelo Espírito, para obedecer, para fazer aquilo que Jesus fez. Nós não somos diferentes de Cristo em nada. Cristo obedeceu a lei, nós também obedecemos. A diferença é que ele veio para nos dar o direito de nascer de novo, nos dar essa vida e a capacidade de agora cumprir essa lei. Meus amores, detalhaço. Vamos cumprir essa lei perfeitamente nesse lado da história? Não. É claro que não vamos cumprir essa lei perfeitamente.
Se fosse assim, Cristo não precisava ter vindo morrer, se estivesse em nós fazer isso. Mas não esqueçam de algo. Nós que somos nascidos de Deus, que temos o Espírito de Deus, podemos e devemos sim cumprir essa lei e buscar essa santificação progressiva diariamente com sinceridade, com perfeição nunca. Porque, como dizia Paulo, estamos presos nesse corpo de pecado. Quem nos livrará deste corpo de morte, de pecado? Só a morte vai nos livrar. Porque daí vamos ter um corpo glorificado, livre de qualquer resquício, de qualquer vestígio de pecado. Mas enquanto estivermos aqui, não vamos conseguir cumprir a lei perfeitamente, mas sinceramente. Não vamos chegar a um nível de perfeição da santidade de Cristo nessa vida, mas podemos e devemos crescer espiritualmente, almejar esse crescimento espiritual todos os dias, através do quê? Conforme a gente estudou no vídeo anterior, através dos meios de santificação que Deus usa, meditação da palavra, oração, comunhão com os irmãos, praticar as boas obras que Deus preparou pra gente, viver na prática de comunhão com a igreja, enfim, tudo isso nós devemos buscar, podemos e devemos querer isso. Estamos vivos agora para isso. Tá dando para entender, meus amores? Então, gente, ficou claro? Ficou claro isso para vocês? Eu acho que eu já falei até demais, ficou longuíssimo esse vídeo, mas a gente volta ainda gravando aí, acredito que mais um vídeo falando um pouco mais da santificação progressiva, mas hoje eu queria que ficasse muito claro para vocês o papel da lei dentro da graça, dentro da salvação pela graça. A lei e a graça andam juntas. A lei e a santificação de um cristão andam juntas, unidinhas, porque os dois vieram da mesma raiz. Os dois vieram de um Deus santo, santo, santo. Tá bom, meus amores? Eu oro para que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades, abra o entendimento de vocês para a obediência a essa lei, para viver em obediência aos preceitos de Deus, para viver em comunhão com Deus e crescer espiritualmente, porque esse é o nosso propósito. Isso é o que a lei faz. A lei, a obediência à lei, nos faz nos parecermos cada dia mais a Cristo. E isso é santificação. Então, que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades e a gente volta na próxima.